mas nós vamos começar a gravar, eu deixei para gravar, mas Uhum, nós já estamos na grade, na tentativa de tornar essa disciplina obrigatória. Então, uhum. já os novas diretrizes dos currículos médicos já estão começando a pedir que a gente coloque no curso de medicina normal como parte da grade curricular. Então, nos próximos semestres aí, devemos nos transformar num curso curricular, onde o aluno entra já sabe que vai passar por essa área, né? Então, é uma luta nossa. Revolucionário. É. Muito Bom, ó, legal. nós, como é que tá? Tô vendo a sua tela, tá compartilhada aqui, então tá dando certo de você compartilhar, isso é Uhum, bom, né? E eu sim. acredito que a hora que você quiser iniciar sua aula, e a gente pode, estamos com 38 pessoas aqui na nossa sala, né? Como eu pedi para os alunos para eles deixarem as câmeras abertas, aí a gente vai vendo as carinhas aí, perguntas que tiverem a fazer, levante a mão, pode perguntar, porque é sempre bom durante uma apresentação, vai ajudando a gente, às vezes algumas perguntas vão facilitando até o nosso caminho aí, tá bom? Sim, Ana, ó, tudo bem. deixo aí a palavra com você a partir de agora. Obrigado, viu? Beleza. Obrigada a você. Muito feliz pelo convite. Eu vou colocar meu computador para carregar para ele, só Fique à para a gente vontade. não correr nenhum risco dele desligar, Bom, porque ele tá pesado, né? eu trouxe até uns olhinhos que eu tenho aqui em casa depois. Você tinha Ah, colocado lá no maravilha. PDF, né? Eu Isso, e depois a gente vai falando, mostrando aí que vai ser legal para o pessoal todo que tá assistindo aí a aula. com certeza. Ai, ai. Então comecemos. Vamos lá. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre aromaterapia para um grupo que não é o grupo que eu geralmente, né, não é o meu interlocutor normal, então fico muito alegre, assim. E e também em março deste ano eu completei 7 anos desde que eu comecei na aromaterapia, e eu tenho achado tudo isso muito simbólico e bonito, né, de estar aqui agora fazendo um gesto que também tem algo de celebração para mim, né, então fico feliz que esteja com vocês também. Para a gente começar, eu queria só dar uma ideia, assim, do que eu planejei de itinerário para hoje. Então, quero fazer uma introdução, vou me apresentar também para vocês saberem com quem vocês estão falando, e para terem esse panorama maior. Depois a gente vai para uma parte de conteúdo, e eu sinto que eu vou passar igual um furacão por ela, porque eu preparei muita coisa. Mas, assim, eventualmente a gente vai parando se eu estiver ficando muito, acelerada, mas depois a gente fecha com a prática. Então a ideia é que vocês saibam mais ou menos do que eu estou falando. Eu não quero estragar também a prática, então não vou adentrar muito essa parte, para a gente poder viver um pouco como experiência, né, isso que eu vou explicar como ideia. E aí a gente fecha com uma partilha e também aí uma rodada de perguntas, mas eu penso que a pergunta, a partir da experiência, a própria experiência já vai revelar muita coisa, né, então acho que pode ser mais bonito. Muito bem. Então, não sei se todo mundo tem óleo essencial, se vocês conseguiram se organizar. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, também tudo bem. Dá para brincar na prática, porque ela tem a ver com uma certa condução de meditação. Dá para ir só imaginando e vai ficar tudo bem. Aí faz como se fosse pelo corpo. E também, se quiser, sei lá, um perfume, alguma coisa assim, alguma coisa que tenha um odor que você goste, também pode ser um ponto de contato. Não vai ser aromaterapia, mas vai ter o seu. Vai ficar tudo mais claro depois que eu começar a falar, eu acho. Mas que serve também. E aí, separa um pedaço de papel. Então, uma fita olfativa, que seria algo assim, pode ser um pedacinho pequeno.
Não precisa ser, tipo, nenhum papel muito especial, uma folha de caderno, um pedaço de papel sulfite, qualquer coisa basta. Só não aconselharia a pegar, tipo, papel toalha ou papel higiênico, porque isso é muito absorvente e corre o risco de encostar o óleo na pele. Então, sempre evitar, né, o contato do óleo puro com a pele para não ter nenhum tipo de irritação. Enquanto vocês vão se organizando, vou me apresentar. Então, eu sou a Ana. Muito prazer. Eu sou aromaterapeuta, psicoterapeuta junguiana, mais recentemente também em formação como psicoterapeuta somática, sou também artista, designer, ilustradora e doutora em letras. E eu acho interessante dar esse panorama, que ele é um panorama bem horizontal, porque primeiro vocês sabem, né, vai dar um contexto para isso que eu vou falar, mas também dá o contexto para o próprio trabalho que eu apresento, porque ele também é horizontal, ele vem bastante multidisciplinar, então eu acho que vai fazendo mais sentido aos poucos. Então, vocês conseguem me ver, né, enquanto eu falo junto com os slides, sim? Maravilha. Muito bem. Então, como e o que falar da aromaterapia? Eu arriscaria dizer que existem tantas aromaterapias quanto existem aromaterapeutas no mundo. E essa que eu quero apresentar para vocês é apenas uma de suas muitas formas possíveis. E é também aquela que eu vim destilando, é um trocadilho, com o tempo, a partir da minha própria prática, do meu próprio repertório, então é uma coisa mais horizontal, mais variada, a partir da minha jornada, das minhas próprias dores, né? Então, tem algo disso que eu quero mostrar que também fala muito de um lugar profundamente pessoal e de um lugar que a gente pode pensar quase como um lugar de alma, né? Pensando que estamos aqui a falar de espiritualidade. E eu estava pensando, eu pensei bastante, né, sobre o que a gente poderia falar aqui, e o que significa estar diante de um grupo de médicos em formação, né, de estudantes de medicina, biomedicina, fisioterapeutas, enfim, de toda essa área da saúde, e também nessa ideia daqueles que estudam, né, que estão em processo. E aí, slide. Me veio que isso é um ponto muito interessante da gente pensar, né? Que é claro que existe uma técnica de aromaterapia. Então, para além de existirem formas pessoais de trabalho, existe uma técnica. Assim como existe uma técnica médica, existe uma técnica pedagógica, acadêmica, em qualquer área pode existir isso. Mas com o tempo e com a prática, que eu acho que vai acontecendo aos poucos, é que essa técnica ela vai ganhando um outro tipo de vida dentro da gente. Imagino que o professor Ricardo também possa, né, confirmar isso na própria experiência, que essa técnica ela vai virando outras coisas, ela vai ganhando mais alma e ela vai se tornando uma espécie de arte, de poética. Então a gente já não fala mais só de uma técnica médica, mas numa arte médica, não uma técnica de aromaterapia, mas uma arte da aromaterapia. E entre técnica e arte existe esse sopro, né? O espírito, é o poder destilar de tudo isso pela alma. E o que eu acho também interessante dessa reflexão é que quando a gente pensa assim, de repente, qualquer área em que a gente esteja, se a gente está a partir desse pressuposto de que a coisa entra e eu posso metabolizar isso dentro de mim, como corpo, como alma, como personalidade, a partir da minha própria poética, quer dizer, na hora que eu exerço a partir desse ponto, qualquer área, ela também é uma área espiritual, né? Porque a gente pode depende da nossa disposição de gente essas coisas. E eu acho isso bonito, queria abrir com essa reflexão. Mas, dito tudo isso, o que é de fato a aromaterapia? Então, ela é, de um jeito bem óbvio, ela é uma terapia feita a partir do uso dos óleos essenciais. Isso a gente pode fazer por meio da inalação, por meio da aplicação tópica, então pode ser em perfume, gel, enfim, cremes, e também alguns profissionais falam da ingestão. Eu, por mim, assim, sou contra, porque eu não acho que a gente sabe, né, a gente não tem estudos sobre isso, não sabe a repercussão exatamente, então, riscado. Mas, enfim, tudo isso, né, com óleos essenciais. E daí deriva uma outra pergunta, que é o que são óleos essenciais? Isso a gente pode dizer que são
esses compostos aromáticos das plantas. Nem toda planta produz óleo essencial de um jeito que a gente consiga acessar e de uma forma comercial, né? Porque eventualmente ela produz, mas não tem um rendimento bom o suficiente para que alguém queira comercializar, então chega na gente, né? Nem toda planta produz do mesmo jeito, então tem plantas que a gente vai conseguir o óleo pela raiz, tem plantas que a gente consegue pelo fruto, tem plantas que a gente consegue pelas folhas, pelo tronco, nas resinas, então isso vai variar bastante, e também dependendo da parte da planta e do tipo, né, dessa planta, a gente vai ter um método de extração diferente. Existe a destilação a vapor, que é o que a gente mais conhece, né, que mais tem. Eu coloquei no PDF, né, por exemplo, os cítricos, eles são por prensagem a frio, então você espreme a casca e dali sai o óleo. Existe a extração por solvente, enfim, muitas formas diferentes. Cada forma também vai ter um tipo, ela permite a passagem de um tipo de elemento, né? Então, a prensagem a frio, você tem elementos que são menos voláteis junto com o óleo. Então, por exemplo, a furanocumarina, que é aquilo que vai deixar a pele sensibilizada ao sol. Quando você destila esse óleo, esses elementos eles não passam, né? Eles não entram no óleo essencial, então você tem um óleo seguro. Enfim, muitas variedades, muitas possibilidades dentro disso, e a gente pode pensar que não é também só uma técnica, né, de extração, mas é uma arte de extração. A gente vai vendo isso com a passagem do tempo. Quimicamente, esses compostos. Para a planta, ele vai ter 1 bilhão de utilidades, né? De proteção, regeneração, ele atrai polinizador, ele espanta praga, ele protege, né? Nas feridas que acontecem, por exemplo, as resinas. Então, você tem muitas funções diferentes. Para a gente, isso vai variar bastante, né? Quimicamente, os óleos eles são então compostos por alcoóis, então monoterpenos, sesquiterpenos, a gente tem óxidos, aldeídos, fenóis, cetonas, ésteres. E alguns desses componentes a gente conhece bem, como o limoneno, o linalol, que a gente ouve falar, tem muito, muito estudo já a respeito, e outros a gente sequer entende o que são. Então a gente pega a cromatografia e aparecem coisas que não são identificadas, ou às vezes só tem o nome, e é o nome do óleo essencial. Mas você não consegue descobrir exatamente o que ele é. Então, também com isso, estamos diante de algum tipo de mistério, né? Cada componente desses, ele vai ter um efeito muito particular, tanto no corpo quanto na psique, que são a mesma coisa, mas as duas facetas, de repente, de uma mesma coisa, e eles nos afetam por duas vias principais. Então, a gente tem, por meio de uma absorção que vai para a corrente sanguínea, então, na inalação e na aplicação tópica, porque a gente tem na inalação, ela entra pelo pulmão, e na pele a gente sabe que o óleo ele consegue, né, passar pelas diversas camadas e chegar no sangue. O que eu acho interessante dessa perspectiva é que a gente já sabe, por estudos em vivo, que alguns dos benefícios dos óleos essenciais você consegue pela inalação. Então, por exemplo, o efeito analgésico, sedativo, anti-inflamatório, você tem sim pela aplicação tópica. Então, você passa no local e você sente. Mas você também consegue a mesma coisa pela inalação em períodos curtos. Então, até 15 minutos, no geral, você já tem o efeito daquele óleo. Então, o efeito analgésico, por exemplo, que é muito interessante, né? Pensando que não precisa do contato. E aí também coloca em questão as quantidades que precisam, porque é uma gota para inalação, é tudo coisas novas, né, aparecendo. O outro lado do seu efeito é direto pelo olfato. Então, se a gente pensa, né, nesse caminho neural, a gente tem no bulbo olfativo, ele recebe esse estímulo e ele vai direto via bulbo, que são 2 neurônios, tem um que está dentro do epitélio nasal, outro para o bulbo, e isso já entra para o sistema límbico. Então, a gente tem um efeito que ele é muito, muito imediato, e ele não é organizado. Então, o olfato, ele é o único dos nossos sentidos que não é previamente organizado pelo tálamo, ele entra direto pelo sistema límbico. Isso nos traz uma informação e um jeito de lidar com o olfato que eu acho muito, muito interessante, que é o fato de que a cognição ela vem depois. Primeiro, com o cheiro, a gente tem emoção, a gente tem afeto, a gente tem memória. Então isso é muito diferente, né? E especialmente, digamos,
disruptivo para o ser humano conforme ele está dado nesse momento, né? É uma coisa que invade, ela é mais selvagem, de certa forma. E isso também abre muitas possibilidades, né? E por isso falei que qualquer odorante que vocês tiverem, que se não tiver um óleo essencial, também serve. Ai, ai. Dessa perspectiva mais química, então a gente tem essa primeira, talvez a corrente mais antiga, né, da aromaterapia como uma área estruturada e moderna, que é uma vertente que eu chamo de farmacológica. Aqui a gente tem, por exemplo, pesquisadores muito interessantes. Um dos pais fundadores da aromaterapia foi um médico que trabalhava com soldados durante a Segunda Guerra Mundial, o Jean Valnet, e ele aplicava esse conhecimento, né? Ele ia testando em como as plantas podiam servir nesse, nesse contexto, a partir do René Gattefossé, que foi, na verdade, quem criou o nome aromaterapia, e ele era um destilador que trabalhava nessa indústria da perfumaria. Ele escreveu livros, Jean Valnet se inspirou e foi aplicar isso na área médica. Então, é bonito, né, de ver que existe aqui uma linhagem. E nessa vertente que a gente pode pensar que é um enfoque mais fisiológico das questões de saúde. Então, pode ser tanto físico quanto psicológico, mas o que a gente usa o óleo essencial a partir do ponto químico, né, desse conhecimento químico, para combater coisas como uma infecção parasitária ou regular o sistema dopaminérgico, coisas assim, né? Então, quer dizer que é um modo de trabalho que é bastante análogo à medicina e à farmácia que a gente conhece hoje, e que também vai ter uma relação com uma linhagem da fitoterapia, né? E eu acho bonito de pensar nesse caminho, porque aqui a gente também pensa numa herança, num processo longo, né? E de uma relação com essa área vegetal que nos acompanha como humanidade. Essa não é a minha vertente. Isso foi toda uma grande apresentação para agora eu falar na parte que me cabe. Ai, ai. Então, existem outras vertentes que são mais espirituais, a gente pode dizer mais holísticas, que trabalham de uma forma mais objetiva, né? Usando esses olhos a partir de um ponto de vista que não precisa ser só químico, mas que também é energético. E aqui também a gente vai ter uma variedade muito grande de profissionais. Alguns são só energéticos e não vão pensar na parte química, na parte física, mas, enfim, outros vão trabalhar na costura dos campos, e que eu acho que é sempre super interessante. E vai se aproximando a esse campo mais da psicossomática, por exemplo, mesmo quando você pensa nos chakras, que também juntam, né, nessas outras medicinas, tipo medicina chinesa, que vai juntando o campo energético com o campo fisiológico. E essa mudança nessas perspectivas dos óleos do tipo de uso, né, que a gente dá ao óleo essencial, é interessante a gente notar que não fala só sobre essa forma, né, como eu utilizo a ferramenta, mas vai falar de uma mudança naquilo que a gente entende por saúde, aquilo que a gente entende por cura, ou o que a gente acha que é o funcionamento do ser humano. Então, quando a gente pensa entre uma vertente mais farmacológica e uma mais holística, a gente está diante, né, de perspectivas ontológicas diferentes. E cada uma tem o seu mérito, isso que eu acho mais louco, porque a gente não precisa necessariamente escolher uma, mas a convivência das duas vai nos trazer sempre muitas coisas novas, né? É só fertilidade sempre. Tudo bem, vou falar então da prática. Tipo, vai indo e a gente vai afunilando aos poucos. A aromaterapia, a meu ver, ela é uma prática que pede tempo. Ela é mais gostosa, mais poderosa quanto mais tempo a gente tem para adentrar isso, que é a relação com a planta, mas também quando a gente pensa nos processos terapêuticos, de adentrar a experiência como grupo, a experiência com o terapeuta, então nesse lugar da relação e da escuta. E ela é uma prática que permite, né, que permite ou que de repente só amplia a possibilidade que a gente aguce a nossa sensibilidade viva. E aqui, de novo, a gente se depara com essa ideia daquilo que a gente entende como saúde, como bem viver, como cura. Então, para que lado que vai um projeto, né, de terapia? O que a gente quer quando a gente vai trabalhar dentro disso? Tem áreas que vão ter isso mais claro. Tu precisa aplacar um sintoma, e de fato, precisa aplacar o sintoma. Mas tem outras áreas que não fica tão claro. Então, para mim, me parece que isso é um lado
é um dos objetivos do trabalho, né. Então o foco, né, dessa atuação, ela tem, de certa forma, esse desejo de criar um espaço em que esse contato e a experiência que disso pode derivar possa acontecer, porque é a partir desse contato que o trabalho terapêutico pode se desenvolver. E hoje eu entendo que a base dessa relação, da interação entre o eu e a planta, se dá a partir daquilo que eu chamaria das disposições arquetípicas das plantas. E agora a gente vai entrar na parte mais densa. Eu vou abrir um parênteses grande para dar um resumo da psicologia analítica, que é a escola, né, a partir da qual eu comecei a organizar melhor esse pensamento racional. E não sei o quanto vocês são familiarizados com a teoria do Jung, ou com o conceito de inconsciente coletivo e arquétipo, então eu vou dar aqui uma geral. Disposição arquetípica. A gente pode pensar que é um pouco equivalente àquilo que se chama de espírito da alma das plantas. Quem criou essa ideia do óleo essencial foi Paracelso, que ele já trabalhava com a destilação, né, que é um alquimista do século XVI ou XIV, um dos dois. E ele falava que a destilação ela chegava na alma da planta, nesse espírito, né. Mas existem linhas que também chamam de personalidade, linhas energéticas, quando a gente fala de terapias vibracionais, eles vão falar das qualidades energéticas. Isso tudo são nomes diferentes para isso que eu resolvi chamar de disposição arquetípica, mas que é tudo a mesma coisa no final. Mas é bonito, né, pensar que a essência da planta, eu acho isso tudo muito mágico. Mas então, vamos seguir por um caminho meio imaginativo. Então vamos pensar que a vida toda ela surgiu da água, de um mar primal. E aqui a gente pode pensar nesses inúmeros mitos de criação que existem, né, que começam nesse escuro, nessa água. E até o próprio Gênesis, eu até peguei o pedacinho. Ele dizia: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vê, no começo de tudo é sempre água, né? Nos egípcios também. Então imagina que existe esse mar, a vida toda sai de lá. E essa água ela carrega também a história dessa vida, de toda a vida que aconteceu na Terra. E imagina que dela a gente nasce, e a ela a gente volta, não só quando a gente morre, mas também toda noite. Toda vez que a gente fecha os olhos e vai para os sonhos, a gente volta a essa água. Toda vez que a gente imagina coisas, essa água retorna. Ela nos habita, ela nos informa em segredo, ela nos apoia e às vezes ela nos captura e atrapalha. E esse é o inconsciente coletivo do Jung. Ele é um mar. E eu peguei essa citação, que ele não vai usar a imagem do mar, mas eu acho bonita mesmo assim. Que ele diz: a alma não é de hoje, sua idade conta com muitos milhões de anos. A consciência individual é apenas a florada e a frutificação própria da estação, que se desenvolveu do perene rizoma subterrâneo e se encontra em melhor harmonia com a verdade quando inclui a existência do rizoma em seus cálculos, pois a trama das raízes é mãe universal. Então a ideia é que esse mar, ele é algo que nos liga a todos, né, esse rizoma. E ali, nessa água, nesse inconsciente coletivo, é onde a gente e as plantas conseguem se encontrar. É ali também, nesse oceano primal, que habitam e reinam os arquétipos. O arquétipo ele não é algo fixo, ele é uma espécie de estrutura temática aberta que se atualiza e realiza em cada uma de suas manifestações ou imagens específicas. Eu sei que isso é um conceito meio difícil de entender, mas é como se fosse uma espécie de organização estrutural dos nossos conteúdos psíquicos. É algo que existe dentro da gente, mas também que existe fora e nos organiza, né? É como a gente reconhece o mundo, é como a gente entende as coisas, é como a gente se manifesta. E é bonito, né, esse paradoxo do que ele é, porque ele é tão dentro, que ele é o universo lá fora. Sigamos, vai ficar mais claro com um exemplo. Vamos pegar como exemplo o arquétipo da mãe. A grande mãe. Então a gente pode pensar que dele derivam as infinitas formas e manifestações de maternidade que a gente conhece, as nossas e a dos outros seres vivos.
Então, mãe como arquétipo, ele se manifesta em cada um de nós. A gente reconhece o que é uma mãe, a gente conhece por instinto quase, quando a gente está dentro desse papel, sejamos homens, mulheres, tanto faz. Esse lugar da maternidade, ele aflora e a gente o desempenha de uma forma que vem de um saber quase celular, assim, acontece. E essa forma que a gente tem, a gente vai acrescentando as informações que a gente coleta, tanto da experiência pessoal, quanto da experiência histórica, a experiência ancestral. Então, a gente pode pensar em traumas transgeracionais, mas também no conhecimento que vem sendo passado, nas camadas culturais, sociais, tudo isso vai informando isso que a gente entende como mãe a partir de uma estrutura aberta, mas que é compartilhada. A gente tem expectativas diante da ideia de mãe, a gente tem preconceitos, a gente tem memórias, emoções associadas a isso. E quando a gente olha para a mãe por aí pelo mundo, a gente reconhece, mas a gente também, isso vem vinculado a um infinito de coisas que a gente sabe, que a gente não sabe, assim, de forma consciente, e que vai informar a nossa reação, vai informar o jeito que a gente se comporta diante disso. E aí, nessa ideia, a gente pode ver, por exemplo, esse arquétipo da mãe aqui, né, nessa primeira... Ah, não, vocês estão vendo aqui, na verdade. Nessa Vênus, que é a Vênus de Willendorf, que ela tem mais ou menos entre 20 e 28 mil anos, né, do período paleolítico, e aqui a gente já reconhece o conceito de mãe. Aqui, numa gravura que eu imagino que seja entre 15 e 16, né, século 15 e 16, que de novo a gente vê mãe aqui como Gaia, como a Terra. Depois a gente pula para o século 20, com essa obra da Louise Bourgeois, que de novo a gente percebe que existe mãe. E aqui como essa dupla possibilidade, né, que não precisa ser só o aspecto nutritivo, amoroso, gerador da mãe. Aqui ele é paradoxal. Tem a nutrição, representada pelos seios, mas também tem uma lâmina, que é aqui a parte de baixo, que é o aspecto negativo do arquétipo, né, que é a dimensão devoradora, castradora, enfim, que pode coexistir, é claro. E aqui numa outra cultura, isso daqui é uma estátua que eu encontrei no Japão, mas que também a gente vê mãe, né? Mas já não é significada pela presença, por exemplo, da nutrição dos seios, mas por essa ideia do abarcar, do abraçar, do acolhimento. Então, como é interessante, né, você ver tudo isso como... Não sei se fica claro o que é o arquétipo, mas é essa coisa que vai se manifestando. E o que isso tem a ver com os óleos essenciais no final? É que os óleos, alguns vão resvalar nesse tema. A gente vê reiteradamente. Existem óleos que a gente chama, e quando a gente chama, a pessoa geralmente vai falar do arquétipo materno. Igual, sei lá, o arquétipo do guerreiro ou o arquétipo paterno, a gente sempre vai ter essa... É como se existisse dentro do óleo uma disposição a determinados arquétipos, porque sempre, reiteradamente, eles aparecem, tanto nessa face positiva quanto na negativa, e pode ser nas duas, né, é claro. E o interessante que eu acho, a partir disso, é que quando a gente vive, né, não é bem um acionamento, mas seria o complexo, né? O complexo materno, ele se manifesta dentro da gente a partir desse contato com a planta. A gente não está acionando uma circuitaria que é só formada pela nossa própria experiência, porque isso seria só reiterar o mesmo padrão de comportamento, né? A gente só continua fazendo aquilo que a gente já faz, entendendo aquilo que a gente já entende. Mas você tem esse outro que está junto com a gente ali dentro. Ele nos convoca para além da experiência pessoal. É como se tivesse esse matiz externo dessa voz vegetal. Então, a ideia é que é como se a gente passeasse por aspectos que são internos e imensos, mas com uma companhia. E aí me vem muito essa imagem, uma imagem demoníaca, a imagem do Virgílio passeando pelo inferno, sabe? Com o Dante passeando com o Virgílio pelo inferno, porque a gente faz adentra, né, esses aspectos do nosso submundo interno, mas com uma espécie de guia, com alguém que vem junto com a gente, que ajuda a desidentificar das coisas, né. E eu acho muito bonito de perceber o quanto muitas pessoas relatam justamente essa sensação de que você adentra
com alguém, você tá com um amparo, você não tá sozinho mais dentro dali. E tudo isso que possibilita quando a gente entra numa relação, porque eu estou ali dentro, mas eu estou em relação. E todas as transformações que são possíveis a partir desse lugar, que ele é menos identificado, então eu não tô colada no meu problema, eu consigo pegar uma distância e eu tenho essa possibilidade de troca, né, e de uma observação diferente das coisas. E claro que nada disso do que eu tô trazendo é novo, específico a mim, né. Isso já aparece em muitas culturas diferentes, nos usos tradicionais, folclóricos, ancestrais das plantas. E aqui é um recorte, né, uma forma de olhar para tudo isso que eu estou apresentando. Mas a gente pode ter coisas similares, por exemplo, quando pensamos nos florais, né, a medicina floral ela também vai trabalhar com essa qualidade energética, né, com a vibração da planta. Pode ser com a disposição arquetípica. De repente, não tenho certeza, mas me parece que a homeopatia seria uma coisa similar, né, nesse lugar desse contato com os elementos a partir de outro lugar. Todo o herbalismo, a alquimia, enfim, a gente vai vendo que isso acontece de formas diferentes, com nomes diferentes, mas em muitas culturas. A gente pode pensar que é uma relação arquetípica também. Mas, mais do que isso, eu acho bonito que quando a gente pensa nisso, a história da humanidade, de repente, ela pode ser contada também como uma história da nossa relação com as plantas, né? Nesse lugar que pode ser transformado e ir caminhando junto. E eu acho muito lindo. Não sei se para vocês mas para mim é muito lindo pensar sempre nessa linhagem e nessa companhia que a gente tem, não estamos a sós. Ai, ai. Então essa é a forma muito abreviada do paradigma geral dessa prática, e queria falar, antes da gente entrar na prática em si, sobre se o meu mouse chegar, chegou. Sobre como é que isso funciona então, de fato, né. Então, nos trabalhos individuais ou em grupo, a gente pode usar o óleo essencial de algumas distintas formas. Como cremes, como perfumes, roll-on, gel, enfim, a gente consegue acessar esse lugar fisiológico do corpo, então a gente vai ter também na inalação, mas você tem um efeito químico disso, mas o que eu acho interessante a partir desse ponto de vista energético ou arquetípico, é que também ali a gente entra em contato com essas memórias corporais. Então a partir de massagem, do toque, desse lugar, desse contato diferente, a gente consegue acessar essas memórias, crenças, traumas, ou isso que o Reich chama das couraças, né, que é esse tipo de organização corporal que nos organiza, mas também pode nos limitar. Como estímulo olfativo contínuo, então a gente pode pensar nessa outra forma, que é, por exemplo, no uso do colar, e que é um modo muito sutil de trabalho, porque ele não passa por uma percepção tão consciente. É como se a conversa com o óleo ela fosse acontecendo ou fosse metabolizada num espaço inconsciente interno nosso. E geralmente o que a gente percebe nesse tipo de contato são mais sonhos, então essa conversa ela acontece a partir dessas imagens, insights, a gente percebe mudanças de padrão de comportamento, de atitudes, né, atitudes inaugurais, ou coisas que a gente de repente nunca fez, mas faz agora, diferentes formas de reação, de percepção do mundo. Então é interessante que é um lugar que é mais a sensação é que é muito mais orgânico, que a coisa vai mudando dentro da gente, que a gente só percebe quando para olhar na retrospectiva, porque é tão você vai sendo tão levada, assim, que, enfim. Aí cabe esse lugar de poder elaborar, né, parar, olhar, ver o que aconteceu, ver o que transformou, porque aí a gente consegue atualizar também as nossas percepções conscientes, né. Isso eu acho que é um dos modos mais gentis de trabalho, então para trabalhar com dores muito profundas, isso é um modo de conseguir fazer que não precisa passar pela catarse, pela essa possibilidade de só retraumatizar, né, a gente pode fazer de um jeito muito suave. E muito, muito poderoso, né. Que às vezes parece que suave não é poderoso, mas é bizarramente poderoso. E por fim, como estímulo olfativo pontual, que é isso que a gente vai fazer hoje, que é a inalação consciente. Que permite que a gente faça essa visita com o óleo, que cria essa relação de um lugar, sim, bem mais consciente, e
e também que permite um tipo de troca e de uma elaboração muito mais profunda, de certa forma, e muito duradoura, né, porque ela passa por outro tipo de estrutura. E a ideia dentro do trabalho não é nunca fazer a opção por uma das formas, mas sempre poder trabalhar nas diferentes, né, nos diferentes modos, porque a gente vai criando um trabalho mais complexo e que mexe nas diferentes camadas que a gente tem, então você consegue fazer uma coisa bem global. Tô quase acabando. Nas vivências de inalação consciente, assim como quando a gente pensa nos sonhos, nos insights que ocorrem, né, com as outras formas de uso, a gente geralmente é visitado por imagens. E aí cada pessoa vai ter uma linguagem diferente. Então essa imagem, ela pode ser uma imagem como se fosse visual, então eu vejo uma coisa dentro da minha mente, mas ela também pode ser uma cor, ela pode ser uma sensação corporal, ela pode ser um som, uma palavra, né? Cada um vai ter um tipo de comunicação interna peculiar. Tudo isso é imagem, elas podem ser pensadas, como construtos representativos e significativos que a gente alcança, né, que chegam na nossa consciência a partir dessa relação. E, por meio dessas imagens, muitas vezes a gente consegue desenvolver possibilidades férteis de autoaprimoramento, de transformação, de saída de crise. A imagem ela é um símbolo muito multifacetado que geralmente consegue fazer a nossa transição, ela facilita a nossa transição na pelas etapas da vida, né, pensando nessa espiral de desenvolvimento. Então ela é como se fosse uma janela aberta, né, para dentro do nosso inconsciente, mas que ela é dirigida por meio do contato com esse elemento vegetal, e que a gente sempre pode aproveitar para descobrir, elaborar e transformar os nossos conteúdos internos a partir dessas janelas que se abrem. E tudo isso não pede só abertura ao óleo, né, mas pede também um ego mediador e estruturado. Então não é que a gente vai entrar e se jogar numa relação e cair nesse mar e tudo bem. A gente vai, por isso, consciente, né? A gente vai fazendo essa navegação e sempre elaborando esses conteúdos para que, de fato, exista um trânsito possível. E existem temas que são mais fáceis e temas mais difíceis, e isso vai variar de acordo com a história de cada um de nós, de modo que o contato com o óleo nem sempre ele é fácil. Isso eu acho muito louco, mas ele pode vir cheio de resistência. Então, de repente, você sente o cheiro de um óleo e ele te dá enjoo, dor de cabeça, cãibra, né? Pode ser um sem fim de possibilidades físicas. Você pensa, não, é químico isso que está me atingindo? E não é, é uma resistência, está acontecendo algo nessa conversa. Podem ser resistências psicológicas, então, por exemplo, você sente o cheiro e você fala, ai meu Deus, isso daqui fede muito, ou o que a gente vê muito é cheiro de xixi, isso aqui tem um cheiro de urina, não consigo. E não é, de novo, é uma resistência, ela tá falando algo sobre essa relação, né? E você vê como isso transforma com o tempo. E também a gente tem resistências que parecem, são muito mais sutis. Então, de repente, é uma dificuldade de concentrar. Na hora que você pega o óleo, você percebe que você está pensando lá na lavanderia, na roupa, né? Começa pela lista de tarefas. Ou de repente você só fica muito disperso. Ou de repente você começa a esquecer que você está usando. Eu vejo muito isso. Começa com a fita e de repente a pessoa está assim. Então, essas são as resistências sutis. Tem algo ali que não está encaixando. E isso é muito, muito, muito interessante, porque significa que tudo isso é significativo, né? Cada gesto que a gente tem dentro dessa relação é significativo. E se significa alguma coisa, é uma oportunidade, é uma porta pela qual a gente pode entrar, é alguma coisa que a gente pode investigar, olhar, brincar. E aí, com o tempo, que eu percebia que o corpo ele é o jeito mais fácil da gente preparar o território para tudo isso, né? É criar um pouco de espaço interno, um pouco de maleabilidade, fôlego, para que essa relação, tanto nossa com o óleo, quanto nossa com o mundo, com o outro, possa acontecer. Então, para além de ser um palco onde as coisas acontecem, o corpo ele é parte da comunicação, ele é um dos seus protagonistas e ele é o nosso maior aliado, né. Então quando a gente junta a prática somática dentro do trabalho da aromaterapia, aí a gente explode, o universo ele é infinito, né, a coisa mais linda. A gente não vai se aprofundar nisso,
mas quem sabe em outro momento, em outra conversa. Mas aí eu queria que a gente entrasse então na prática. Então a ideia é que a gente vá começar por uma prática corporal muito simples para preparar esse território, e aí depois a gente passa para o óleo essencial. Então deixa, tipo, o óleo já meio perto para a gente poder transitar. Alguém tem alguma dúvida, assim, que queira trazer antes? Tá tudo bem? Estão acordados? Oi. Oi. Eu não entendi muito bem esse conceito de arquétipo. Tá. Essa é bem difícil. Laís, né? Como explicar? Uma das formas que a gente pode entender o arquétipo é como uma imagem primordial. Então a gente tem como se fossem. Pensa uma estrutura vazia, assim, dentro da gente. E aí, dentro de cada quadradinho desse espaço vazio, existe um tema específico. Tipo, temas básicos. Mãe, pai. Essas são as grandes, né? As grandes imagens universais que a gente primeiro lida. Depois tem, sei lá, pode ser amigo, pode ser um abandono, perseguição. Todas essas coisas são caixotes temáticos que existem. Mas é bem difícil, né? Mas pensa que existe uma rede que se articula a partir disso. Então você tem um tema e uma rede de coisas que vão se encaixando. Todas as suas experiências com mãe, quando a gente fala do arquétipo de mãe, estão encaixadas nessa rede. Tipo, todas as mães que você já viu, a experiência da sua mãe, de você com a sua mãe, a experiência da sua mãe com a sua avó, a experiência de, sabe, todas as linhagens, tudo que a sua cultura imediata sabe sobre mãe, tá tudo ali e vai te informando em algum lugar. Esse é o arquétipo. O arquétipo ele tá antes, né? Ele vai se manifestando em cada um de nós. Difícil. Eu vou deixar uma referência bibliográfica que vai deixar tudo bem mais claro, que a gente vai ficar o resto da vida aqui discutindo arquétipo. Mais alguma antes de uma prática? Acho que prática vai ser mais legal, que aí a gente assenta e depois tudo vai fazer sentido em outro lugar. Ai, ai. Muito bem. Então, eu queria que a gente começasse fechando os olhos. Então, ache uma forma confortável de estar e só feche os olhos. E vê como, se foi fácil fechar os olhos, se eles toparam fechar, se você teve que fazer muita força, se você teve que insistir e se convencer a fechar os olhos agora. E repara como fica o globo ocular lá dentro. Se eles estão relaxados, se eles estão se debatendo. O que está acontecendo com os seus olhos agora? E não precisa mudar nada, não precisa mexer em nada. Só percebe. A gente não quer consertar nem julgar, é só percebe. E continuando com os olhos fechados, leva a sua atenção ao seu ritmo agora. Em como estão os seus pensamentos? Como está o ritmo dos pensamentos? As camadas, as sobreposições. Está uma balbúrdia dentro da sua cabeça? Ou não? Está tudo claro, concentrado? Quais são as vozes, as intensidades? E depois leva a atenção para a sua respiração. De novo, sem querer mexer em nada nela. Só percebe. O que você nota da sua respiração, do jeito que ela está acontecendo? Onde ela acontece no seu corpo?
Você sente ela mais para cima, perto da clavícula, no peito, mais para a barriga, mais para o ventre, de repente, mais nas costas. E quão grande é a sua respiração? Você sente que o movimento dela é grande, reverbera em todo lugar? Ou é pequeno, singelo, quase não se nota? E agora vai sentindo todos os pontos em que seu corpo encosta na cadeira. Percebe o peso, os pontos de contato, os pontos de apoio. Se os pés estão no chão, percebe os pés no chão. Percebe os isquios, colocação da bacia. Percebe a organização dos apoios, dos pesos e a sustentação de todo o seu tronco. Percebe o peso da sua cabeça, a ligação com o seu pescoço. E aí, bem lentinho, vamos fazer um círculo com a cabeça para um lado. Então, bem devagar, a gente gira a cabeça e vai sentindo esse percurso em toda a sua delícia possível. Então, é como se fosse espreguiçando dentro desse movimento, investigando, bem na preguiça, assim. Inverte o sentido. Se vier bocejo, deixa vir. Se vier vontade de gritar, tudo que vier, só deixa eu passar. Dá vazão. E aí daqui a gente pode se espreguiçar bem grande. Se quiser abrir os olhos, pode. Mas espreguiça bem o corpo para sentir essa vida voltando. E a gente vai seguir só mais um pouquinho. Eu vou parar de apresentar, peraí. Eu vejo melhor. A gente vai seguir só mais um pouquinho na prática corporal. Então, esquentando as mãos. Esquenta as mãos e a gente vai começar a massagear o nosso rosto. Então, vai passando a mão como se a gente quisesse, sabe quando a gente acabou de acordar, que vai limpando assim, ou quando tá mega estressado? Vai sentindo, tipo, o toque chegar bem fundo, sem machucar, com amor, mas vai deformando a expressão facial, sentindo a pele descolar do osso, e vai fazendo isso a partir dessa perspectiva do prazer. Não precisa sofrer, vai deixando a delícia. A delícia tem que guiar. Então, investigue o que é gostoso, quais são os pontos que você gosta agora. Sente esse contato, e aí pode subir para a cabeça. Então, faz bastante massagem no couro cabeludo. Sente soltar. Ixi, eu não consigo me ver. Dá para ver? Soltar assim essa pele do couro cabeludo? De mexer bem. Às vezes aqui no topo da cabeça é super dolorido. Então vai com amor. Pode massagear bem a parte em volta da orelha, a orelha. Capricha na massagem na nuca. Às vezes é gostoso puxar assim a pele para cima.
Pode descer a massagem para os ombros, dá aquela apertadinha. Ai, ai. E aqui pode dar uma última espreguiçada. Ai. Você dá uma bocejada, assim, mesmo que seja só de mentira, para sentir a boca soltar. Ai, ai. E aí, só rapidamente, só volta, mão no peito e vê o que aconteceu. Se continua acelerado ou se continua calmo. Veja se você nota alguma, às vezes, essa sensação mais viva da pele, como se a gente estivesse mais presente. Percebe o que que chega em você. E aí pode fazer qualquer movimento que ainda queiram, mas se estiverem bem, a gente vai pegar então a nossa fita ou o pedaço de papel que vocês tiverem e vai colocar uma gota do óleo essencial que vocês tiverem. Vocês têm óleos essenciais? Pai, sim ou não? Não? Sim? Não. Muito bem. Então vai ter que fechar os olhos e só ir imaginando. Ou pega um perfume, se vocês estão em casa, pega um perfume para cheirar. De repente é uma possibilidade, né? Mas se não, vamos com os olhos. Eu tinha sugerido, uma das sugestões era manjericão. E eu tô com manjericão agora. Ai, ai. Muito bem. Oi? Alguém vai falar alguma coisa? Se você me dá licença, uma sugestão é uma fruta também, que uma vez você fez com a gente. Verdade, uma fruta pode ser. Boa, Glaucia. Fruta, de repente você tem gengibre, pode ser uma possibilidade. Algum cítrico. João Vitor, levantou a mão. Quer falar? Pode ser álcool, Oi? pode ser Quê? álcool. Álcool, Álcool? Não. álcool em gel. Não, o álcool em gel, ele tende a meio matar os seus receptores na hora, então não é bom. Obrigado. É, Alguém o falou álcool, canela aí também, é interessante. Boa. canela, isso, muito bem. Um saco de chá, quem tiver chá em casa, pode ser. Uma plantinha, sei lá. Muitas possibilidades. Mas então, vamos fechar os olhos, cada um com aquilo que tiver a seu dispor. E só sentir esse cheiro. Só percebe, de início, quais são as suas primeiras impressões em relação a esse aroma, qualquer que ele seja. Quais são suas primeiras reações? Se você gosta do cheiro, se não gosta. Como que você recebe ele no seu corpo? Se ele te traz algum tipo de sensação corporal já de início? Às vezes é um gostar muito e querer chegar mais perto. Às vezes é um, nossa senhora, querer sair de perto. Às vezes é uma sensação mais confusa. Mas o que que é? Como é que você reage? Percebe a sua musculatura. Se ela contrai, se ela enrijece, se ela relaxa. Percebe como ficam seus pés no chão, os vetores de peso do seu corpo. Se algo vai querendo subir,
ou descer. E vai se deixando adentrar nesse contato, deixando o cheiro chegar, abrindo espaço para que as suas imagens possam surgir, para que as memórias, sensações, sentimentos possam vir bem sem pressa. E não precisa querer capturar nada, nem nomear, nem fixar. Vai só acompanhando, deixando a coisa vir, mesmo que ela não pareça fazer muito sentido. Percebe se o óleo vai para algum lugar específico no seu corpo? Se você sente a presença dele em algum lugar com mais ênfase? Ou se tem algum lugar que não parece receber o cheiro? E segue inalando, adentrando essa relação, percebendo que sentimentos, que vontades, que vai se movendo dentro de você. Que impressão você tem com esse óleo? Que sensação ele te dá? A gente vai dar só um tempinho para que vocês possam entrar um pouquinho nessa viagem, nessa relação. E vai explorando o que aparece. Se vem memória, se vem imagem, tenta se aproximar. Bem sem pressa. Como se a gente fosse escutando. Escutando mais e mais. E percebe bem por onde o óleo vai pelo corpo. Então, tem algum lugar que você sente ele com mais presença? Para quem está sem óleo, você sente alguma parte do seu corpo te chamando? E é como se a gente fosse com os olhos internos chegando bem perto. Qual que é a sensação? Sem querer entender, só deixando espaço para que a coisa possa comunicar. E faz só um breve escaneamento pelo corpo todo, tá levando a sua atenção para a sua cabeça, vai descendo o pescoço, ombros, vai percebendo como o seu corpo agora está nesse momento de relação, braços, mãos, toda a caixa torácica, as costas, a barriga, ventre, sensação das suas pernas, até chegar nos seus pés.
Que impressão você tem agora do óleo, de você em relação com ele? Aos poucos vocês podem ir se despedindo desse cheiro, afastando a fita. Hum, abrindo os olhos, quem tá com os olhos fechados. E aí, se quiserem anotar aquilo que vocês perceberam, às vezes depois vem insights interessantes. Mas quando vocês estiverem prontos, a gente pode entrar na nossa partilha. Alguém quer contar alguma coisa? Como foi? O que sentiu? Alguma pergunta? Ana, posso fazer uma perguntinha? Claro. Eu vejo muito, assim, o que você explicou da aromaterapia, da parte química e da parte mais energética, da mesma forma que a fitoterapia e a fitoenergética trabalham, né? São vertentes, parece que parecidas aí. Então, assim, uma dá muito valor à parte química e todas as propriedades, e a outra dá mais valor às sensações, à energia, vibrações e tudo isso. E a minha pergunta é assim, por exemplo, eu vejo que a aromaterapia, do ponto de vista químico, ela divide essências em capacidades químicas. Então, aí eu poderia falar, olha, tal óleo eu vou utilizar em tais enfermidades, porque esse óleo traz um relaxamento, né? Ou uma trabalha em determinado órgão do corpo. E como que funciona para você isso, por exemplo? Porque você fala muito dos arquétipos, né? Então, cada pessoa vai ter uma sensação em relação a um aroma, conforme a sua história, a sua cultura. Por exemplo, quem nasceu na Europa e sente o cheiro da lavanda, nos campos de lavanda, quando vai sentir o cheiro de lavanda, vai lembrar da sua infância, vai lembrar da casa do campo. Nós, talvez, que não tenhamos essa experiência, você sentir um cheiro, um perfume de lavanda, remete a outra coisa. Como que funciona isso, por exemplo, quando você vai lidar com uma terapêutica num indivíduo, né? Você conversa com ele antes, você pergunta, você faz tipo uma anamnese que a gente faz na medicina, tentando entender como é que funciona, ou você vai testando, como você fez aqui com a gente? No geral, eu vou testando e aí eu não conto que óleo que é. Esse é o pulo do gato, porque se você não fala, se uma pessoa ela conhece lavanda, sei lá, por qual razão, mas você não fala que é lavanda, dependendo do que ela está vivendo naquele momento, quando você apresenta o óleo, não dá para reconhecer. Porque esse lugar, né, esse lugar da cognição, ele vem depois. Então, primeiro vai ser arrebatada por alguma outra coisa. Pode, de repente, porque a lavanda era um cheiro que reconheceu da mãe, quando vem só tristeza. Tipo, se ela tá passando, sei lá, por um luto. Mas às vezes vem outra coisa. Então, nesse lugar do não saber da cognição, se não reconhece logo de cara, muitas vezes você já tem esses indícios desse lugar mais arquetípico, né? Mas para além disso, essa necessidade do tempo. Isso que a gente fez aqui é quase minúsculo, né? Não dá tempo de muita coisa, é só para sentir, nossa, que coisa estranha. Aqui todo mundo provavelmente sabia o óleo que estava cheirando, né? Não foi às cegas. Então, né, isso também muda bastante. Aí você já vai para aquela relação com certas expectativas.
mas não necessariamente nesse lugar do não saber você vai ter essa informação mais cultural, digamos, né? Mas são muitas camadas. A cultural também é uma, a pessoal também é outra. Mas você percebe no tempo, nessa relação que vai no dia a dia, nos sonhos, por exemplo, como aí você percebe mais essa dimensão arquetípica. Não é no primeiro contato. E aí, quando você pensa nesse lugar da terapêutica, tipo, das fisiologias, assim, a minha experiência é que não funciona. Então, eu posso pegar um óleo como lavanda, que é quimicamente sedativo, e você dá para uma pessoa que tem um problema com aquela ideia por trás, ela acelera, ela sai correndo, ela tem dor, tudo que a química fala que seria o contrário, ela não. Então, é um trabalho muito louco, para ser bem sincera, porque ele só funciona se você consegue encaixar. Então, sim, a anamnese ela é necessária, é muita conversa para encontrar esses lugares em que o óleo ele conversa com tudo, né? Se ele não fala com tudo, a parte química sozinha ela não sustenta. A não ser que você use muito. Mas o meu tipo de prática, a gente trabalha com doses de 0,5%, 1%, é tudo muito pouquinho, né? Então, que funciona pro lado físico se você acerta, senão ele não. É. Era isso? Eu respondi? Isso, perfeito. Eu estou querendo trazer para a nossa prática de tratamento de pacientes, de enfermidades, de doenças, né? Como que a gente pode aplicar, por exemplo, um paciente que tem uma doença crônica e que muitas vezes advém de traumas de passado, de problemas que estão lá no seu inconsciente, como que a gente consegue desbloquear e tratar e mexendo isso através dos aromas. Uhum. Mas é super possível, porque uma coisa que para mim sempre me surpreende é você começa a falar, então a pessoa traz um sintoma, sei lá, eu tenho muita questão estomacal. Só tá bom, maravilha. Guarda lá, questões estomacais. Aí você vai ouvindo o resto, muitas vezes o que ele traz vai estar. Quando você fecha, tipo, qual óleo que parece conversar com todas essas coisas? Sempre você acha algum que dá conta de tudo, sabe? Nunca são coisas que você fala, nossa, não tem ligação, é o estômago, mas para ele tá tudo bem, ele é super autoconfiante. Nunca é assim, né? No final você vê todas as. É interessante, é poderoso. Acho muito possível. Tem tem um universo enorme para trabalhar, né? É excelente, é fantástico mesmo, muito bacana. E como você falou, é arte também, né? Como a medicina é arte, quer dizer, não é algo matemático, onde aquele óleo, você usa 2 gotas para todo mundo e vai funcionar para todo mundo. Não. Vai desbloquear, mexer em cada pessoa num aspecto, e acho que aí a pergunta da Laís, querendo saber do que são os arquétipos, tem a ver, né? Porque vai mexer em cada um num espaço que cada um tem dentro de si, numa vivência, e aí que vem a diferença, a importância de você trabalhar, entender bem o que você está fazendo com a pessoa, ter essa calma toda que você falou, e devagarzinho, e andando devagar junto com a pessoa, né, nesse caminho aí, para entender aonde que você pode ajudar mais. Bacana. Com certeza. E eu acho que principalmente é ter a vivência. Tipo, eu falar, esse óleo, manjericão faz isso. É assim, claro, entra, você fala, tá bom, aí você guarda ali como se fosse um protocolo. Mas é a vivência dos olhos que vai te dando toda essa, né? A arte vem daí. Você vem conhecendo esses outros de um lugar que é o corpo todo, sabe? Então, quando você escuta a história, é como se já, tipo, eles se apresentam, né? E na vida, a gente tem essa percepção de que conforme você vai criando a relação com os olhos, eles vêm te buscar. Tipo, eu tô passando por uma crise, de repente eu quero sentir esse cheiro, é como se ele viesse. É muito louco, parece uma loucura, né? Mas a medicina, ela aparece, né, para você, ela se apresenta. É muito bonito.
Uhum. Muito bom. Querem fazer alguma pergunta, gente? Aproveitar aí a experiência da Ana, né? Alguém gostou, curtiu, ficou fascinado com óleo essencial? Achou, ai meu Deus, tanto faz? Oi, João Vitor. Vejo só a sua mão e o topinho da sua cabeça. Foi pra dizer que eu curti. Muito Legal. bom. Existiu um movimento aí há pouco tempo atrás, né, que uma grande empresa trouxe óleos essenciais de forma assim comercial, que tem uma vantagem que as pessoas começaram a conhecer, né? Mas o que que você me diz em relação a essas coisas aí, a questão dos óleos, a diferença entre eles, né? O que que você pode falar para a gente do cuidado na hora da gente for comprar, por exemplo? Essa marca é difícil. É difícil. Eu não posso falar muito porque eu fico muito brava. Então, mas assim, parte do pressuposto de que é uma possibilidade protocolar, né? Eu tenho isso, aí ela vai para aquela tabela. Você tem isso, consome 20 gotas disso. Porque 20 gotas é para vender, claramente, né? Porque você não precisa 20 gotas de um óleo essencial de laranja, pensa a quantidade de laranja que tem ali dentro. Porque é sempre em toneladas que a gente pensa, né? Para a produção de matéria-prima. Por isso que são caros, eles são. Eu acho antiético quando a gente entra nesse lugar que é muito dispendioso para a natureza. O que que é você plantar um campo inteiro de lavanda? É monocultura, né? A gente ainda está falando de um processo que é um processo difícil, natural, duvidoso ecologicamente. Então, quando a gente começa a falar de muitas quantidades, de você querer vender isso num lugar que fica muito banalizado, eu acho, não sei, pensaria quais são os preceitos éticos por trás, né? Acho que esse é um pouco. Outras coisas que eu acho que a gente pode se atentar é qualidade. O óleo essencial, ele é caro para ser produzido. Então, se ele tá barato, não compra porque ele não é de verdade. É simples assim, né? São precisa de muita matéria-prima, você precisa, para plantar aquilo, você precisa de muito espaço. Um óleo que, por exemplo, vem de uma raiz, ele mata a planta, então não é uma coisa que você pode, né, tirando e usando sempre, diferente de uma folha. Então, todas essas coisas, elas tornam um produto muito caro. Por isso que a gente pode usar muito diluído. Então, mais e mais, o que eu percebo é que sim, a gente pode usar para inalação, para qualquer coisa, um óleo puro, mas também pode diluir e fazer aquilo render muito. E não por alguma, né? Pelo respeito daquela matéria-prima que você tem, especialmente quando a gente fala nesse lugar energético. Não precisa ser forte. Se você consegue mais ou menos sentir o cheiro, os receptores são fortes. A gente sabe, tipo, você vai perceber o cheiro e tudo vai acontecer. A magia olfativa acontece mesmo com ele fraquinho. E a energia tá lá. Então, não acho que precise desses. É isso, de coisas de segurança. O resto tem lá no PDF, né? Eu acho que eu dei algumas dicas do que o que dá e sempre meio desconfiar se não se é barato, se tá em vidro de plástico, se, né? Óleo essencial, ele derrete o plástico de modo geral, né? O óleo de laranja, que ele parece tão simples e tudo bem, se pingar ele num copinho de plástico mesmo, o fundo vai pro saco. Você pode usar ele para tirar cola industrial das coisas. Imagina beber isso, né? O que acontece quando você toma? Não sei, não me parece bom. E sempre diluir, para passar na pele, sempre diluir. Eu vi que aconteceu aqui umas coisas no chat. Peraí, deixa eu ver. Ai, obrigada pelos slides, eu estava muito feliz. Eu mesmo, uma arte perfeita aí, parabéns, viu? Um grande Muito artista. obrigada. E isso, a harmonia é muito boa. Para lavanda, no PDF eu coloquei as marcas que eu geralmente uso, mas tem muitas outras. Tem uma galera que faz óleos artesanais que também são muito lindos.
Depois eu posso passar um outro PDF com uma bibliografia, umas indicações que eu acho que pode ser mais útil, né? Mais alguém quer falar? Ana, e você abrindo o olho, ele tem uma validade? Porque eu fiz um curso de fitoterapia, o pessoal falou lá que a partir do momento que você abre o frasquinho, ele dura um mês. Eu falei, será? Isso é muito estranho. Será que o óleo se perde tão rápido assim? Você vai perceber pelo cheiro, né? Os cítricos, no geral, sim, eles oxidam muito, muito facilmente, mas aí é pelo tempo, né? Esse contato com oxigênio. Então, você percebe que o óleo cítrico, em, sei lá, 6 meses, ele já começa a ter um cheirinho de ranço. Você vai sentindo, eles ficando rançosos. Mas tem outros, tipo o cedro, o patchouli, esses óleos, eles envelhecem assim com uma maestria, quanto mais velho, mais delicioso. Então, depende do... É isso, né? Do tipo da molécula. Limoneno é uma molécula que ela oxida com facilidade. Esses que são os sesquiterpenos, por exemplo, que são moléculas menos voláteis, elas tendem a ser mais estáveis, assim. Então, você percebe, mas é pelo cheiro que você sabe, não precisa muito se preocupar. Começou a feder, tipo, fedeu a óleo velho, descarta. Mas se fedeu, tipo, por uma razão emocional, aí você guarda e vai trabalhar. Vai fazer terapia, né? Se fosse para você trabalhar com um óleo, para escolher um óleo essencial para trabalhar com pacientes, por exemplo, crônicos, em estado terminal, você teria alguma ideia para a gente fazer um trabalho científico no hospital, por exemplo? O que que você acha? Uma ideia. Pacientes terminais, eu pensaria em gálbano, mas aí é mais por esse lugar do... Sabe, tipo, para onde vai? O que que você faz com essa sensação da despedida, né, o gálbano, ele é um óleo, ele é uma resina, ele tem esse uso histórico, né, ele é um dos óleos que, talvez eu invente essa referência, mas depois eu posso confirmar, mas eu tenho quase certeza que o gálbano, ele é uma das plantas que aparecem na Bíblia eles dão um banho nos pés de Jesus com gálbano. Então, ela é uma planta que é usada nesse lugar de acolhimento, assim, já há muito, muito tempo. Você tem esse registro, sei lá, mitológico quase, né? Pensaria em gálbano. Esse dos pés de Jesus é o mesmo, não sei se Galbano é o mesmo que o Líbano, é o Líbano? O O Líbano Líbano é um dos presentes dos Reis Magos, né? ah, Ele é outro. entendi. Não O conheço, não Líbano, conheço. o gálbano, ele é bem especial, assim. É bom saber. Ó, eu já estou dando ideia para os meninos aí, para alguém começar a fazer algum trabalho, hein? Imagina no hospital a gente começar a tratar pacientes em CTI, lugares e poder trazer algum conforto, né, através de algum trabalho de aromaterapia, seria bom, né? Então, nós temos um hospital próximo da gente, vocês estão começando o curso aí, então pensem em protocolos de trabalho para mostrar eficiência de várias outras terapias, acho que é interessante, né? Quem sabe sai alguma coisa no futuro. Não é? Sai uma grande pesquisa revolucionária que junta tudo, né? Isso é O que a bonito. gente quer, exatamente. Pode falar dos benefícios dos óleos? Cada tipo. É, quais? Quais óleos? Uma São Bíblia, né? muito. A gente não vai embora, passar o resto da vida aqui. Quer me falar um óleo que você tenha curiosidade? Melaleuca. Boa, posso falar. Alguém usou melaleuca? Eu tinha deixado na listinha. Alguém já sentiu o cheiro? Que é o tea tree? Nossa, o hortelã-pimenta, ele é muito difícil. Ele é um óleo
Temos aqui pessoas que fizeram jornada com hortelã-pimenta, que de repente podem falar. Não é simples, não dá para falar em alguns poucos minutos. A melaleuca, eu vou falar porque é um óleo comum e que todo mundo, né, já ouviu falar de alguma forma, melaleuca ou tea tree. Eu sugeri até... Qual que dá enjoo? Eu fico meio com... Fico bem do chat, eu não consigo falar. Eu sugeri para vocês, assim, como estudantes, porque ele é um óleo que dá, além de ter muitas funções, assim, antifúngico muito forte, putz, que é uma questão pulmonar, porque ele tem limoneno, ele vai ajudar também nessas... Enfim, não entrarei na parte química, porque agora me deu um branco gigantesco. Então eu vou falar sobre a parte energética. Ele é um óleo que ele ajuda muito a aterrar. Então essa coisa, sabe, da cabeça que vai entrando numa loucura, de tipo, tudo eu preciso fazer, tudo eu preciso dar conta, e você tá numa aceleração em que você perde a noção do espaço corporal, né, que te pertence, do seu tamanho, até onde você consegue chegar. A melaleuca, ela trabalha muito nisso. Então, assim, esses óleos que eu coloquei na lista, eles são óleos interessantes, pensando num contexto de quem estuda, quem está com muita demanda, que ajudam a devolver a dimensão que a gente pode ter, né? Essa dimensão humana, nossa, do que eu posso, desse aterramento, daqui eu me levanto e eu faço, e não é esse esparramo, né, da totalidade. Aqui somos só cabeças, né? Então são óleos que ajudam a, tipo, não, a gente tem perna, a gente tem pé, a gente tem limite, e isso é bom. Ele é bom óleo para piolho, que é questão, assim, de cabeça, sabe? A melaleuca, ela trata, né? Ela é boa, mas ela deixa o cabelo muito, muito ressecado. Então, tem que ir com cuidado. Foi que eu vi mais pipocar 1 bilhão de coisas. Isso, esse livro, depois eu vou mandar para você. Eu vou colocar aqui, eu vou só compartilhar mais uma vez a tela, que eu deixei umas referências bibliográficas, caso vocês queiram. Aqui. Então, de psicoaromaterapia, esse da Diana Petri, que é o psicoaromaterapia. Eu gosto muito desse do Gabriel Moudjay. Eu não sei se ele existe em português agora, se ele foi traduzido, mas ele é muito bom. E esse do Robert Tisserand, para quem é da área da saúde, ele é muito interessante, porque ele é um compilado, ele chama Essential Oil Safety. Ele é um compilado muito maravilhoso, assim, de estudos e pesquisas que já foram feitas. Então, ele vai falando, assim, para onde você consegue, onde se sabe que dá para aplicar o óleo essencial, mas principalmente as questões de segurança. Então, quando você vê, ele é um livro gigantesco, tem muita questão de segurança, ele tem interação medicamentosa, eles são, assim, é um sem fim de coisas a prestar atenção com óleo. E também por isso essa não ingerir, não passar em excesso, né? Essas coisas são importantes. Então, esses 3 eu acho que são os mais legais de aromaterapia, são os aos quais eu recorro, no geral. De psicologia analítica, para quem quer saber de arquétipo e toda essa parte mais teórica, eles não falam, né? Ninguém faz muito bem essa relação com as plantas, isso é o jeito que eu juntei, então é uma proposição teórica meio nova, digamos, mas que acho que funciona. Mas esse Jung, Vida e Obra da Nise da Silveira, ele é uma introdução muito bonita e muito, muito carinhosa. A Nise, né, brasileira, trabalhava nessa frente, né, com os manicômios, então ela tem um trabalho muito, muito bonito, muito lindo o livro, curtinho, fácil de ler. Sei que isso também é importante, né? Ninguém vai ler os 20 da obra completa. E esse outro da Yolande Jacob também, ele é bem categórico. O que é o complexo? O arquétipo, porque o arquétipo ele é a coisa universal, né? Na gente ele é complexo. Então, ela vai explicando todas essas categorias e o símbolo, que é essa imagem, que é o que a gente consegue, inclusive, pensar no sintoma, né? O sintoma como um símbolo de um complexo interno. Então, quando a gente
pega esses outros lados, né, pela psicossomática junguiana, você tem também muitas coisas interessantes. Olho para concentração, pode ser a melaleuca. Mas aí depende o que é que te dispersa, entendeu? Não, de repente a melaleuca te faz mal e ela não concentra. De repente quem vai concentrar é um óleo como alecrim, que no geral ele é um agitante mental. Não sei. De repente você desconcentra por culpa, então vai ser um óleo de culpa, precisa saber. Não existe resposta fácil para nada. Esse é o bonito e o difícil, né? Não tem indicações muito claras. Melaleuca, no geral, ela funciona para muitas coisas. Deixa eu ver se só tem mais algum ou se acabou. Obrigada. Obrigada, gente. Acabei minha apresentação. Como é que sai? Aqui. Muito bom, Ana. Queria te agradecer demais. Foi excelente sua aula. Seus slides, já foi falado aqui, fantásticos, né? Você realmente é uma artista e você colocou o assunto de uma forma muito bacana para a gente. Eu tenho certeza que todos adoraram e vão querer aprender mais sobre aromaterapia. Eu adoro tudo que se relaciona a planta, vegetais. A Gláucia, minha amiga da faculdade de biologia, amiga não, né, minha irmã, que nós, em 84, nos conhecemos lá na biologia. Eu sou meio biólogo, não fiz o curso todinho, sou meio biólogo, mas a gente tem esse amor especial pelas plantas, pelos animais, tudo. Então, foi ela que me indicou você e foi uma indicação maravilhosa. Agradeço demais, viu? Bom, Obrigado pela maravilhosa aula aí. obrigada a vocês. Obrigada pela participação e pelo carinho, né? E obrigado pelo convite. Muito feliz e vamos convidar novamente em outros semestres aí. Aguarde. Boa. Queremos repetir. Boa. Beleza, gente? Aos alunos aí, obrigado pela participação. Semana que vem vai ser aula também online, tá? Então, prepare-se. Tem um convidado bacana também. Depois eu posto lá para vocês. Professor Laércio da Fonseca. Ele fala muito de cura multidimensional, muito bacana. Então, vocês vão gostar também. Obrigado. Bem. Tchau para Obrigada. todos. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Glá, um beijão enorme para você. Bom te ver aqui, viu? Obrigada pelo convite de estar aqui também. Adorei participar com vocês. Valeu. Que bom, ó. Bom estar no meio de jovens aqui, de alunos, né? Coisa uma boa. delícia. É bom demais ver vocês aqui também, abrindo espaço para outros olhares, né? Outros pontos de vista também. Muito bom, fico feliz. Que bom. Beijo enorme para você. Beijo, tchau. Tudo bom, tchau, tchau.